Hora do quadro Mercado de Trabalho, hoje falando sobre as histórias em quadrinhos. Vamos com perdão, o que te faz bem? Mercado de Trabalho daqui a pouco, né, Priscila? Já estou antecipando os quadros. O que te faz bem hoje, falando sobre as histórias em quadrinhos, histórias que atraem a atenção de muita gente, né, porque tem toda uma criatividade para se contar histórias. As crianças, então, gostam bastante, né, Priscila? Sem dúvida, Márcio. E conversando, né, com os nossos entrevistados, eles reforçaram muito o quanto é importante desconstruir também essa ideia de que quadrinhos é só diversão, é só bobagem. Não, tem muita coisa também interessante. É um conteúdo que traz reflexões de temas atuais. Você falou ainda há pouco sobre o mercado de trabalho. A gente falou, né, Márcio, ano passado sobre quadrinhos enquanto uma possibilidade de mercado de trabalho, já que muitos profissionais também atuam na produção aí desse tipo de conteúdo, e nós fizemos uma reportagem mostrando todos esses aspectos aí de fazer bem para tanta gente. Vamos acompanhar na reportagem. A coleção de revistas em quadrinhos ocupa um bom espaço do quarto. E olha, aqui está 70% do material. O Felipe ainda tem mais guardado na casa dos pais. Quem gosta de HQ dificilmente quer apenas uma. O meu problema hoje é onde guardar. Eu já tenho tanto quadrinho que alguns ficam encaixotados, outros eu vou empilhando e por aí vai. E é assim, você comprou um, você vai querer ler aquela história até o final. E aí tem coleções que são curtas, né? Por exemplo, tu vais achar esse daqui, que são 3 volumes. Então tu vai deixar ali no cantinho, não vai ocupar tanto espaço e tal. Mas tem coleções que são imensas, que são mais de 100 volumes e ainda estão sendo publicadas. O Felipe estava me explicando que no universo dos quadrinhos existem tipos, gêneros de quadrinho. Ele separou aqui algumas revistas para a gente citar alguns exemplos. Aqui a gente teria, olha só, o tradicional mangá, que são as histórias japonesas em quadrinhos. Aqui outro exemplo de uma revista que costuma trazer temas específicos e vários textos discutindo sobre um tema. Temas normalmente do cotidiano. Nesse outro exemplo aqui, nós teríamos uma espécie de novela em quadrinhos. Aqui o conteúdo ele costuma ser mais direcionado para um público mais adulto e tem sido a leitura preferida no momento do Felipe. Em casa ele mergulha nos elementos textuais e visuais dos quadrinhos. Na infância, as primeiras revistas ajudaram bastante no desenvolvimento da leitura. Hoje, o gosto pelo material traz outros benefícios. O quadrinho hoje, na minha vida, ele tem algumas importâncias, né? Então tem a questão do lazer, porque é uma forma de escapismo, é uma forma onde eu consigo relaxar, mas também tem um lado profissional, por exemplo. Então o quadrinho eu levo para a sala para discutir alguns assuntos, para discutir alguns temas, e a gente vai aprendendo a usar esse recurso nas redações, né? Já que eu dou aula, né, voltado para essa disciplina. Mas o quadrinho, para mim, também tem a questão do aprendizado. Eu consigo aprender muito sobre culturas, sobre costumes, culinária. O quadrinho é um tipo de arte muito apreciada por ser uma forma divertida de contar histórias. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos para atrair o leitor nas narrativas. Para o Gabriel, o contato com quadrinhos começou com rabiscos na infância. O talento amadureceu e hoje já são vários personagens feitos por ele. Traços e cores são combustível para a vida. Eu tenho depressão, então o desenho na minha vida, ele é isso, ele é a minha salvação. Hoje em dia, se eu não estou desenhando, eu estou mal. Então, não só para fugir da depressão, porque não tem como, né? O desenho ele vem para trazer um sentido para a minha vida. O Lux é outro apaixonado pelas HQs. O quadrinho continua me acompanhando até na faculdade. O meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre a Piada Mortal, um quadrinho da década de 80 e que até hoje não foi devidamente traduzida. E aí eu mostrei como que o quadrinho tinha mudado a tradução a tradicional ponto de que um personagem mudou completamente de características. O Fernando é fã e colecionador de quadrinhos. Começou a gostar por influência de 2 tias. A coleção dele hoje já conta com mais de 15 mil exemplares. Para mim e para minha família, o quadrinho é muito mais do que uma simples forma de diversão, sabe? Faz parte da nossa história como família, da nossa história como pessoas. Os quadrinhos, eles são uma forma de arte.
Eles são a nona arte. Hoje você encontra quadrinhos sobre todos os assuntos. Sobre política, fantasia, aventura, terror, psicologia. Os quadrinhos, eles são uma linguagem universal. Muito legal, Márcio. E lembrei que nós já viramos personagens de histórias em quadrinhos. No ano retrasado, o Lucas, né, participou com a gente de uma reportagem, fez aí o desenho da gente. Daqui a pouco você mostra aí pro pessoal, Márcio. E a gente continua conversando sobre o assunto com a Isa Aber, que é professora de língua portuguesa, para trazer aí, Márcio, algumas explicações e alguns comentários com relação a esse tipo, né, de gênero textual que a gente está falando, quadrinhos. A gente viu aí um dos entrevistados, inclusive é professor também, ele fala sobre a importância de usar quadrinhos como ferramenta. Queria que você comentasse um pouquinho na sala de aula. Bom dia. Isso, bom dia, bom dia. A gente, na verdade, começa a verificar a importância que o gênero HQ tem, né, nesse processo acadêmico, nesse processo de escola, olhando para os certames, para os processos avaliativos, né? A prova do Enem, por exemplo, é cheia de tirinha. Então, a leitura, né, de uma HQ, como a gente estava conversando, por ser um texto multimodal que traz várias linguagens e tudo mais, ele é muito importante para esse processo não só de aquisição da leitura, como de desenvolvimento das habilidades da competência leitora. No momento que você está lendo uma HQ, você está ativando, na verdade, várias habilidades ao mesmo tempo. Você tem a linguagem não verbal, com as imagens, os traços, né, as cores, tudo aquilo que, na verdade, traz uma informação, ajuda a contar uma história, que geralmente também é acompanhado por um texto verbal, né, que são as palavras. E esse texto verbal também tem uma característica diferenciada, porque você tem lá a presença de onomatopeias, né, a questão do uso de uma linguagem mais coloquial, mais próxima, né, da realidade dos falantes, enfim. Então, as histórias em quadrinhos, nesse processo de aquisição, de desenvolvimento da leitura, da competência leitora, de fato, é de extrema importância. Professores, sobre desconstruir essa ideia de que quadrinhos é só diversão, só é bobagem, só são historinhas. Não, tem muita reflexão, é um conteúdo também que traz ali essa abordagem de temas atuais. Então é importante reforçar também esse aspecto das revistas em quadrinhos. Sim, não só o que está escrito, mas todo o contexto que gira em torno ali dos personagens, das histórias, né? Falar que história em quadrinhos é uma literatura menor, como se dizia, né? É um erro, na verdade. Por quê? Porque traz muito conteúdo, sim. A gente viu aqui na reportagem, né, o exemplo do Felipe, que tem uma coleção imensa, e a gente vê, na verdade, vários jovens que começam seu processo de, não só de leitura, mas de construção de um repertório cultural, um repertório de conhecimento, de história, enfim, de várias áreas do conhecimento da ciência, a partir da leitura de histórias em quadrinhos. Por quê? Porque ela traz muitas informações, é um gênero com alto grau de informatividade, né? Não só pelas histórias que estão presentes, mas por aquilo que está em volta, né? Então, você também conhecer um pouco da história te traz muito conhecimento. Eu sempre cito o exemplo da Mafalda, né? A Mafalda, a gente vê aquela menininha bonitinha e tudo mais, e quando as crianças descobrem quem é a Mafalda, de onde ela veio, qual é o contexto dela, eles começam a entender e vêm comentários do tipo: agora eu entendi porque a minha mãe, o meu pai gostam tanto de ler a Mafalda, né? Então, dentre outros exemplos aqui que a gente poderia citar. Como os pais podem pensar esse incentivo da leitura a partir desse contato com os quadrinhos? Talvez ali começando com as crianças, já que há também a ludicidade toda presente nos quadrinhos. Eu acredito que a primeira coisa é deixar o preconceito de lado, quem ainda tem, né? Então, as histórias em quadrinhos, elas proporcionam sim uma leitura muito rica. E criança, a gente vai para os velhos gibis, né? Para os bons e velhos gibis, que também trazem um grau de reflexão. A gente vai lá para a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica, que é muito mais próximo da realidade de uma criança menor e tudo mais, mas que traz assuntos, temáticas de extrema importância, né? Reflexões importantes. Questão do bullying, questão do preconceito, questão da inclusão, dentre outros, né? Que estão ali presentes. Então,
a partir disso, é legal oferecer, né, a partir do gosto da criança. Eu sempre acho que tem que partir do gosto e da vontade do leitor, não forçar uma barra, por exemplo. E aí apresentar outros quadrinhos, apresentar outras situações, tudo no tempo correto, né? Por exemplo, eu quero que meu filho leia Mafalda. Meu filho tem 7 anos. Gente, é um pouco forçação de barra, né? Porque ela tem algumas mensagens que uma criança de 7 anos não vai conseguir alcançar. Depois sim, mas ainda não. Então, acho que é deixar mais livre, sabe? Conhecer um pouco mais desse universo. A gente vê hoje, por exemplo, muitas crianças apaixonadas por mangás e muito conhecedoras, Priscila, muito conhecedoras, né? Eu aprendo. No momento em que na minha sala de aula eu dou aula sobre HQs, né, sobre o gênero HQ, eu praticamente sento na carteira de estudante e eu fico assistindo a aula deles, porque eles conhecem muito. Sobre esse aspecto mais comportamental do bem-estar que o quadrinho faz, a gente ouviu muita coisa. Teve um entrevistado que falou sobre lazer, me distrai. Teve aquele até que falou quanto isso ajuda também a enfrentar a questão da depressão. Esses aspectos mais ligados ao comportamento, está aí muito ligado a esse próprio encantamento da leitura, esse viajar por meio da leitura? Sim. Imagine que você é alguém que não consegue se ater, por exemplo, a um texto totalmente verbal. Isso, de certa forma, até pelo status que a leitura tem para a gente, ele incomoda. Então, você diz assim, eu não consigo ler. E quando você pega uma história em quadrinhos que é da seara dos textos multimodais, que tem ali imagem e que acaba por prender, justamente por isso, acaba por prender a atenção, né, de quem está lendo, e envolver, né, só isso. Só essa situação de eu consigo ler, eu estou conseguindo ler, entender, interagir com esse texto, já é um ponto positivo para a questão comportamental, né? Além disso, a gente vai agora assim, invadir várias searas, várias situações do que os quadrinhos trazem, né, de possibilidade de temática. E aí, por exemplo, eu vou falar de um quadrinho adulto, né? O Sandman, do Neil Gaiman, que traz todo um conhecimento, apela, né, para um conhecimento mitológico da coisa, um funcionamento mitológico das coisas, e aí quem está lendo acaba tendo aquela percepção, aquela vontade de ir atrás e pesquisar a respeito daquelas temáticas relacionadas às histórias que estão ali contadas, né? Então, eu acho que a questão primeira é essa autoestima para o leitor. Eu estou lendo um texto, eu estou conseguindo aprender coisas com esse texto. E a partir daí, né, a gente vai, por exemplo, para o estímulo, para quem tem mais esse lado com o desenho, ou até se descobrir um produtor de quadrinhos, porque o produtor de quadrinhos ele não é só a pessoa que vai fazer o desenho, mas tem toda uma questão de roteiro e tudo mais, né? Então, acho que aí já entra, na verdade, com um grande impacto para o comportamento das pessoas, né? No quadrinho a gente vai sempre ter também uma linguagem mais simples, próxima do cotidiano. Isso, geralmente é. Geralmente o quadrinho ele traz uma linguagem mais simples. Eu até digo que quem está aprendendo um novo idioma, é legal pegar histórias em quadrinhos, né, ou tirinhas, enfim, naquele idioma, para poder ter mais contato com uma versão mais coloquial, mais próxima dos falantes daquela língua, mais natural, digamos assim, né? E sim, a linguagem geralmente é mais próxima do coloquial. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela conversa, o bate-papo. Márcio, voltamos aí com você. E eu sei que você já está com a sua imagem de quando você virou uma história em quadrinhos. O Lucas fez pra gente. Está sempre ligado no Bom Dia Pará. Vamos ver. Vamos acompanhar então, Priscila, o Lucas, né, que, enfim, uma revelação do autismo. Tá aí, ó, temos a participação aqui do Lucas trazendo o dia especial. Tá aí, eu e a Thaís, olha só. De alguma forma ele contando o seu cotidiano, o que ele assiste, enfim, o que ele acompanha, muito legal. A equipe toda completa ali, o Álvaro Ribeiro, cinegrafista, e aí no estúdio, né? Isso, ela trazendo tudo que ele assiste, né, aqui no Bom Dia. Muito legal a ideia do Lucas, hein, Priscila? Você acompanhou na época, eu lembro, trouxe a reportagem com ele, muito legal. Márcio, inclusive ele fez as imagens, né? A gente ficou até surpreso porque ele fez, por exemplo, esse momento que a gente teve na casa dele, registrou ali o Álvaro, que foi o momento que a gente fez a reportagem, e depois fez ali você e a Thaís apresentando e mandou. Então, um trabalho muito legal, parabéns aí ao Lucas, que tem todo um trabalho também aí dentro dessa linha de HQs. Muito legal, Priscila. Então, obrigado pela participação, a entrevistada também que esteve aqui no quadro, que te faz bem. Daqui a pouco a gente volta, trazendo aí outros assuntos aqui no Bom Dia.